Fala galera, beleza? Vamos lá, vamos corrigir a atividade 20, né? Falar sobre elementos primitivos da geometria, dessa videoaula que a gente lançou aí. Vamos corrigir uma atividadezinha aí, tá? Vamos ver quem fez. O estudo da geometria toma como base os três elementos primitivos comentados no texto teórico, na nossa aula teórica. Quais são esses três elementos? Bom, ponto, reta e plano. Só para lembrar, tá? Ponto nomeia com letras maiúsculas do nosso alfabeto. Reta, letra minúscula do nosso alfabeto. E plano, letras do alfabeto grego. Ok? Na aula de geometria, a Bruna queria fazer um desenho em uma folha de papel. Ela sabe que a superfície da folha indica a ideia de plano. E traçando umas linhas com lápis e auxílio de régua, ela consegue representar uma reta. Nesse caso, o plano e a reta podem ser nomeados respectivamente com... Bom, você está falando primeiro plano e reta, como já falei. Plano, letra do alfabeto grego, e reta, letra minúscula. Então, poderiam ser essas duas, só que aqui o R é maiúsculo, então... Letra D. A seguir são dados 4 pontos distintos em um plano. Cada um deles é determinado pelo cruzamento de duas retas, que deverão ser nomeadas R, S, T e V. Faça uso de uma régua e complete o desenho seguindo as dicas apresentadas. Bom, vocês podem ver aí o desenho, gente, é como se fosse um retângulo. Eu não vou conseguir fazer perfeito aqui, porque na minha mesa gráfica aqui eu não tenho uma régua, mas... vocês vão ficar aí mais com a ideia do que é. Bom, o desenho é esse. Aí ele diz aqui o seguinte. O ponto A é formado pelo cruzamento da reta R e S. Bom, eu quero que o ponto A seja aqui. Ah, Luiz, mas se meu ponto A for em outro lugar? Não tem problema. Então aqui é meu ponto A. Ele é formado pelo cruzamento da reta R e S. Beleza. Essa reta e essa reta são R e S. Agora vamos ver como. B pertence a S. Então, se eu disser que aqui é o ponto B e B pertence a S, então essa daqui vai ter que ser S. Por quê? Porque o ponto A é formado pelo R e S e o B pertence a S. Então, se o S for essa vertical, ele não vai pertencer. Então, sendo assim, essa daqui passa a ser a nossa reta R. Beleza? D pertence a R. Ora, se eu disse que aqui é R, então aqui é o ponto D. Beleza. O ponto C é formado pelo cruzamento da reta T e V. Bom, então eu só tenho esse ponto aqui para ser C. Não é isso? Ele é formado pelo cruzamento da reta T e V. Se eu disser assim, ó, D pertence a V. Se D pertence a V, então aqui vai ser V. Porque aqui já é, então aqui é V. E essa aqui em pé só pode ser a letra T, a reta T. E aí a gente fica com esse esqueminha aí. Uma questão que aparentemente é difícil, mas ela é bem tranquila de fazer. E observem que cada um pode achar um desenho aí diferente, mas as ordens vão terminar sendo as mesmas, tá bom? Questão 4. Faça o que se pede em cada caso, tomando como referência um ou dois pontos marcados no plano alfa. Com o auxílio de uma régua, trace retas passando pelo ponto P. Bom, ele quer que você perceba o seguinte, ó. Que você, passando pelo ponto P, você pode passar várias retas. E com isso a gente chega a uma definição aqui, ó. Quantas retas distintas é possível passar? Infinitas. Gente, vocês não vão sair daqui como vocês chegaram. Olha só. Por um único ponto, passam infinitas retas. Aprendam isso. Nunca esqueçam disso. Aqui embaixo também tem outra informação importante. Com o auxílio de uma régua, trace todas as retas distintas, conseguem passar simultaneamente pelo ponto P e Q. Eu só consigo fazer essa. Você vai conseguir fazer outra? Me mostre, tira um print aí e me mostre. Passando simultaneamente por esses dois pontos, eu só consigo fazer essa. É por isso que por dois pontos, a gente passa sempre uma única reta. Uma. Então, ó, por um ponto passam infinitas retas, por dois pontos a gente só consegue passar uma única reta. Duas definições importantíssimas aí.
Beleza? Vamos lá. Quinta e última. Três retas cruzam-se duas a duas, formando a seguinte figura. Tá aí o triângulo. Determine o ponto obtido pelo cruzamento das retas R e S. A reta R e reta S, ela tem um cruzamento. Essa é a reta R e essa é a reta S. Tem um ponto que cruza ela. Esse ponto é esse aqui, então esse é o ponto R. R e T são retas R e T, que é essa aqui. Qual é o ponto? Esse aqui, ó. Não, ponto Q. E óbvio que aqui vai ser o ponto P, né? Reta T e reta S. Então, o ponto P. E aí a gente termina fechando a nossa videoaula. Se você tiver de correção, se você tiver alguma dúvida, é só você botar aqui nos comentários que prontamente a gente vai responder. Valeu? Forte abraço a todos. Bye, bye. Adeus. Fala, galera. Beleza? Vamos lá, minha galerinha do sexto ano. Vamos corrigir aí a atividade 21, que fala sobre segmento de reta, semi-reta, posições relativas. Beleza? Vamos lá. Questão 1. Identifique e nomeie todas as semi-retas apresentadas na figura. Então, vou colocar aqui, ó. Primeiro, ó, o que é uma semi-reta, gente? Vocês viram lá no vídeo, né? Na teoria, que a semi-reta, ela tem um ponto de partida e ela segue infinito em outra direção, passando por um segundo ponto. Então, tá, ela começa no O, ela tem início, tá, no O, e segue diretamente. Como é que eu nomeio? Eu boto o ponto de partida, O, o ponto de passagem e faço uma seta aqui. Então, essa é a semi-reta OA, a semi-reta OB, tá? A semi-reta OC e a semi-reta OE, não tem OD, OE. Então, são essas quatro semi-retas que a gente tem aí na questão 1 e fecha a questão 1. Questão 2, ele diz o seguinte, ó, marque no quadro branco dois pontos distintos, A e B, e depois trace um segmento de reta com extremidades em um desses pontos. E duas semi-retas, seguindo como origem o ponto A e passando por um ponto C, e outra no ponto B e passando pelo ponto D. Beleza, então vou falar. Vou criar o segmento de reta, tá? Não vai ficar bem retinho, porque não tenho como fazer isso aqui. Então, o A, o B, tá? Aí depois vou fazer uma que saia do ponto A passando por um ponto C. Aqui já é uma semi-reta, tá bom? Então ele tem a seta aqui, então esse é o ponto C. E uma outra saindo do ponto D e indo para do B e indo para o ponto D. É uma semi-reta. Lembrando que a B é um segmento de reta, tá bom? E BD e AC são semi-retas. Aqui embaixo ele pergunta, na figura temos o segmento, então vamos segmento AB. Importante que vocês vejam a diferença de nomear um segmento. Ó. Ele tem apenas um traço em cima do número. Além dele, temos duas semi-retas. Tem uma semi-reta AC, olha a diferença de nomenclatura, ó, assim, tá vendo? E BD. É importante que eu diga para vocês o seguinte, ó, BD, se eu colocar DB e fizer isso aqui não é a semi-reta, porque você está dizendo que ela está iniciando em D e está passando por B, e isso não ocorre. Já no segmento de reta, se eu colocar AB, isso é congruente a BA. Por quê? Porque ela sai de um ponto e vai para outro sem relação de sentido, tá? Então as definições são diferentes, as escritas também são diferentes. Na questão 3 ele diz, a figura mostra o início de um desenho feito por um desenhista. Nessa figura é possível identificar, letra A, três retas concorrentes. Não é concorrente. Aqui não lembra, ó, concorrente, perpendicular e paralela. Lembra disso que vocês viram quando viram essa aula? Dois segmentos de reta paralelo, tá vendo? Não são paralelos. Dois segmentos de reta colineares, ou seja, eles não estão na mesma linha. Duas semi-retas com mesma origem em A. Duas semi-retas, não, ele não está falando de semi-retas. E por último, não são semi-retas, eles são segmentos. Dois segmentos de reta consecutivo, óbvio. Luiz, o que é segmento de reta consecutivo?
Veja que ele tem aqui, ó, esse segmento e esse segmento, né? E no ponto de término de um, ele já inicia um outro segmento, ok? Então isso é segmentos de reta, são segmentos de reta consecutivos. Então tá um aí, logo na continuação de um, vai para o outro. Na questão 4, determine os pares de segmentos consecutivos em cada figura. Beleza, vou começar daqui de baixo. Eu tenho CA, é um segmento, e AB é um par. Eu tenho AB e BD. É outro segmento de reta consecutivo. Beleza? Então, CA e AB e AB e BD. Luiz, eu não tenho DC? Não, ele está vazio aqui. Esse espaço aqui está vazio. Já no de cá, que ele se fecha, eu tenho GE e F, aí eu tenho também F e FG, tá bom? Aí eu posso colocar também aqui o FG, né, que o de lá não tem essa opção, e GE, que seria esse final aqui para vocês. Na questão 5 e penúltima, ele diz: trace o espaço em branco, no espaço em branco, as retas RS e T de tal forma que sejam concorrentes 2 a 2 e depois assinale os pontos de cruzamento. Bom, se é concorrente 2 a 2, a gente tem que formar algo do tipo triangular aqui com elas, ó. Aí eu vou ter um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, tá bom? Então, vamos ver de acordo com as informações aqui. O ponto P pertence à reta T. Então, eu vou ter que dizer que o ponto P é em algum lugar. Então, o ponto P, ele pertence à reta T e pertence à reta R. Olha só, esse ponto P está tendo cruzamento de duas retas, essa e essa. Eu tenho que dizer, ó, vou dizer que essa é R e essa aqui é T. Vamos ver se funciona fazendo dessa forma. Aí ele diz assim, o ponto Q pertence a S. Olha, então, o ponto, essa reta aqui só pode ser S, tá bom? Então, essa reta é a S. Mas vamos ver, T pertence a T e pertence a S. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que o T é aqui, porque a reta T eu disse que é S. Então, o ponto T só pode ser aqui. Então, a T pertence à reta T e a S, tá aqui a S. E essa daqui fica por último, que seria o ponto Q, que vai pertencer à reta S, que é essa aqui horizontal, e essa diagonal aqui, que seria a reta R. E aí uma questão que parece ser difícil, termina aqui mais tranquilo também. Na verdade, a atividade é bem tranquila. Essa eu vou fugir da regra, vou fazer a questão 6, porque a atividade só tem 6 questões. Ao se definirem retas paralelas distintas, é correto afirmar que são. Está falando, ó, retas paralelas e distintas. Óbvio. Retas que não têm pontos em comum. Retas que não têm ponto em comum é uma boa solução, mas vamos ver. Talvez ainda esteja faltando mais alguma coisa. Retas que se cruzam em um único ponto, falso, totalmente falso. Retas que se cruzam em um único ponto são retas concorrentes. Retas que têm todos os pontos em comum, então, coincidentes, não, elas não têm todos os pontos em comum. Retas que estão em um mesmo plano, mas que não têm pontos em comum. Não tem pontos em comum e estão no mesmo plano. Ó, veja que a letra D é mais completa e eu vou explicar por quê. Retas que não estão em um mesmo plano e que não têm pontos em comum. Essa daqui também é falso, porque eu posso ter uma reta em um plano e outra reta em um mesmo plano, em um outro plano, e aí ela não vai ter ponto em comum e nem por isso ela vai ser paralela. Ela pode estar em uma posição que ela até se cruza, então elas não vão, mesmo sem se tocar. Então, essa não é uma boa opção.
E a diferença entre a letra A e a letra B é o seguinte, ó, retas que estão no mesmo plano. Porque se eu digo retas que não têm ponto em comum, eu posso dizer que seria a letra E, por exemplo, que são retas em outros planos. Então, a ideia da definição de retas paralelas é você dizer exatamente que elas têm que pertencer ao mesmo plano, beleza? Então, retas que estão em um mesmo plano, mas que não têm pontos em comum. E aí, a gente fecha a nossa atividade. Espero que vocês estejam gostando, estejam estudando. Qualquer dúvida vocês podem falar aqui no canal, tá bom? Tirar dúvidas sobre as questões, sobre a teoria, né? E não deixem de se inscrever, não deixem de compartilhar e dar aquele joinha, tá bom, galera? Forte abraço a todos, bye bye, adeus.